Hoje nós vamos falar sobre por que a gente perde tanto tempo. Nós já falamos antes sobre os ativadores. Os ativadores são elementos que nos ativam, que fazem com que nós tomemos alguma ação. E existem diversos ativadores. Ativadores internos, sentimentos nossos, sensações. Por exemplo, aqui no slide a gente está falando, por exemplo, de fome. Se você tem fome, isso vai ativar você a tomar uma ação, que é comer. Tédio vai fazer com que você tome alguma atitude, vá fazer alguma coisa para passar o tempo, etc. Curiosidade, dei um exemplo aqui do alarme de incêndio. Tocou o alarme, é uma coisa externa a você. Tocou o alarme, você vai sair correndo, vai procurar uma rota de fuga, em suma. Ativadores são aqueles elementos de nossa vida que nos fazem tomar atitudes, que nos fazem agir definitivamente. Nós temos um ativador natural do ser humano, que é a insatisfação. Todos nós temos essa sensação de inquietação, de insatisfação com alguma coisa. Algum trabalho que nós fizemos, nós sempre achamos que poderia ficar melhor, ou que podemos melhorar, alguma coisa na nossa vida pessoal, alguma coisa em qualquer área da nossa vida. Os seres humanos são conhecidos por sempre estarem procurando afetar o meio em que vivem. Ou seja, ajustar o meio às suas necessidades, ou se ajustar ao meio, dando assim a sua grande capacidade de adaptação. Então a gente está sempre inquieto com alguma coisa, querendo fazer alguma mudança, algum movimento. Isso também pode ser uma grande vulnerabilidade. Por quê? Porque essa insatisfação, essa angústia que nós temos, quando não conseguimos resolvê-la de um jeito, a gente pode ser provocado a tentar esconder ou fazer com que ela suma da nossa mente por meio de outras ações, como, por exemplo, alguma coisa que algum dos ativadores externos que existem, como, por exemplo, eu estou insatisfeito, eu estou entediado, então eu vou lá e vou abrir meu Facebook, vou ficar lá 2 horas, 3 horas no Facebook passeando. Não consegui fazer uma atividade do meu trabalho, está me deixando angustiado, eu vou lá no WhatsApp ou alguma outra rede social, vou ficar ali horas ali trocando piadinhas, mensagens, correntes, etc. Então é perigoso esse elemento que nós temos, né, que é natural nosso, que é a insatisfação com alguma coisa. Pode nos levar para perder nosso tempo, jogar nosso tempo fora. Então, vem a pergunta: quão vulnerável você está a esses ativadores? Cada pessoa tem uma personalidade e uma estrutura diferente. Então, não tem ninguém melhor do que você mesmo para fazer uma autoanálise e descobrir o que me deixa mais insatisfeito, o que me deixa mais angustiado, quais são os gatilhos, quais são os elementos que me provocam a fazer atividades onde eu perco muito tempo. Por exemplo, quando é que eu tenho mais vontade de parar o meu trabalho e de fazer uma outra coisa, abrir na internet aqui ou alguma rede social e ficar ali horas, ou simplesmente vagando pelo YouTube procurando vídeos para acessar, para ver. Ou em casa, talvez você tenha Netflix ou alguma outra, Amazon Prime, alguma coisa assim, e às vezes a gente gasta lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes mais de 1 hora, só passando entre possibilidades de coisas que nós poderíamos ver. A gente não vê nada. Só fica, como dizemos, né, zapeando entre um programa e outro. E não escolhemos nenhum para assistir. Então a gente está jogando nosso tempo fora. Esses são alguns exemplos, mas podem ter muitos outros. Então é preciso que você entenda o que te move, o que ativa em você esses gatilhos que provocam a perda de tempo, que te deixam vulnerável aos ativadores externos. Bom, quando você entende a sua vulnerabilidade, a sua falha, isso vai, pelo menos, é o primeiro passo para te ajudar a se proteger contra os ataques desses ativadores. Quando você estiver sentindo essa sensação, aquela coisa angustiante, você já pode se preparar, falar, opa, isso aqui pode me levar a uma atitude de perda de tempo, de jogar o resto da minha tarde no lixo, fazendo alguma coisa que não vai produzir nada. O que eu posso fazer? Como eu posso me preparar para isso? O importante é saber e agir. Como a gente falou, você pode descobrir, identificar os seus ativadores. O que me incomoda, o que me move para esse movimento de perda de tempo. Então, sabendo isso, tome uma ação. Opa, não vou fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer. Eu vou fazer uma outra coisa, talvez uma outra atividade, mas também produtiva.
Um caminho possível é a gente transformar a nossa tarefa, a nossa atividade. Porque realmente existem momentos em que a gente está fazendo uma parte do nosso trabalho e que não é a coisa mais agradável do mundo, não apresenta desafio, não apresenta inovação. Então, tente transformar essa atividade na sua cabeça em algo mais desafiador. Estabeleça metas, tente fazer da melhor forma possível, tente fazer de uma forma que ninguém fez antes, ou de uma forma que você nunca fez antes. Tente imaginar a sua atividade como algo mais agradável, algo mais desafiador, algo mais empolgante. E aí você consegue transformar aquilo que é uma coisa chata, que está te ativando, está te levando pelo tédio ou por alguma outra sensação a fazer uma outra coisa, em vez de fazer a sua atividade, você consegue contornar isso, transformando a sua atividade em algo melhor dentro da sua cabeça. Às vezes a gente culpa a tecnologia ou outros elementos pela nossa perda de tempo. Por exemplo, você fala assim, esse WhatsApp me fez perder 1 hora aqui, eu fui ver aqui, demorei 2 horas aqui no WhatsApp. Esse Facebook, eu fiquei aqui 1 hora vendo coisa da família, também tanta coisa para ver e tal. Mas a culpa não é da tecnologia. A culpa está dentro de nós, dentro de você. Você está sendo suscetível aos ativadores externos. Na verdade, a gente busca essas fontes de alívio emocional mas para satisfazer aquela ansiedade, aquela angústia, aquela insatisfação que a gente falou no começo. Então, aprenda a lidar consigo mesmo, para que você não ceda a esses ativadores. Eu dei 2 exemplos aqui de nomofobia e vício em tecnologia, por exemplo. O vício em tecnologia é aquela pessoa que é viciada em tecnologia, ela não consegue ficar longe, ela está o tempo todo pesquisando, estudando, sempre quer ter a tecnologia mais avançada, nem que seja o benefício muito pequeno, mas ela quer estar no top de tudo, está sempre preocupada com aquilo ali. Aquilo já está sendo ruim para a vida dela, essa preocupação excessiva. Seja com televisão, com celular, com computador, com carro, com o que for. E a nomofobia são aquelas pessoas que já estão num estado emocional avançado, de desconforto, ao ficar longe do celular. Ela não consegue ficar longe do aparelho. Por isso que o nome é nomofobia, né? De no mobile, do inglês, né? Sem telefone. Sem telefone ela fica desesperada. Essas pessoas têm uma série de problemas, a gente vai falar disso em aulas futuras, porque estão ali presas. Mas, na verdade, tudo isso é uma transferência de um problema emocional que eu tenho, que eu não consigo lidar, e eu transfiro para alguma coisa, como se fosse um vício. E é um vício, na verdade. Os ativadores, eles são o tempo todo, estão ao nosso entorno, ao nosso redor, e a gente não pode simplesmente fazer com que eles sumam. Então, em vez de mudar o mundo e controlar o mundo que nos cerca, nós temos que controlar a nós mesmos, nos preparar para os ataques que vamos sofrer desses ativadores. E a gente vai falar nisso, como nos proteger desses ativadores ao longo desse módulo. Nos vemos então na próxima aula.